Ezequiel capítulo 43. Versículo 1. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Versículo 2. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Versículo 3. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Versículo 4. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Versículo 5. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 6. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. Versículo 7. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Versículo 8. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam, por isso eu os consumi na minha ira. Versículo 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, e meça o modelo. Versículo 11. E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Versículo 12. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte todo o seu contorno em redor será santíssimo, eis que está é a lei da casa. Versículo 13. E estas são as medidas do altar, em covados, o côvado é um côvado e um palmo e o fundo será de um côvado de altura, e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno, de um palmo, e esta é a base do altar. Versículo 14. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 covados, e de largura um côvado, e desde a pequena armação até a grande, 4 covados, e a largura de um côvado. Versículo 15. E o altar, de 4 covados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas. Versículo 16. E o altar terá 12 covados de comprimento, e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. Versículo 17. E a armação, 14 covados de comprimento, e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno, ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela de um côvado, ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. Versículo 18. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. Versículo 19. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro, para oferta pelo pecado. Versículo 20. E tomarás do seu sangue, e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor, assim o purificarás e o espiarás. Versículo 21. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. Versículo 22. E no segundo dia oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. Versículo 23. E, acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha. Versículo 24. E oferecê-los-ás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Versículo 25. Por 7 dias prepararás, cada dia um bode como oferta pelo pecado, também prepararão um bezerro, e um carneiro do rebanho, sem mancha. Versículo 26. Por 7 dias espiarão o altar, e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. Versículo 27. E, cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia,
e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus.